Pessoal, tudo bem? Programação estruturada aqui. Nós vamos entrar na 8ª semana, tá? Que ela vai do dia 26 ao dia 30 de outubro. E nessa semana nós vamos ver estruturas de repetição, tá? Ou mais conhecido também como laços, tá ok? Então nós temos a lista 6, tá? A lista 6, ela se refere a estruturas de repetição. Então todos os exercícios que estão aqui vocês vão utilizar estruturas de repetição para poder fazer essa lista, tá? No material, naquele livro, Ser Completo e Total, estrutura de repetição está no capítulo 3, tá? A partir daqui, ó, comandos de iteração, tá? Semana passada a gente viu estruturas de condição, né? É o início aqui do capítulo 3, o if else, tá? E agora nós vamos ver o restante do capítulo 3, que é comandos de iteração. Naquela playlist de aluno para aluno, estrutura de repetição está aqui, ó, na aula 10, tá? Tá também na aula 11, na aula 12, na aula 13, tá? Então da aula 10 à aula 13 é a estrutura de repetição, tá? Na playlist do WR Kits, estruturas de repetição, está aqui, ó, aula 9, laço for aninhado, tá bom? Aqui também tem, ó, aplicações não convencionais do laço for, tá? A diferença entre o while e do while, tá? Na outra playlist do Xscript, as estruturas de repetição estão no vídeo. Deixa eu descer aqui. Aqui, ó. A partir da aula 22, tá? Laços de repetição, iterador while, repetição, iterador while 2, tá? Aqui também tem, ó, condicionais do while, tá? Loopings. Tudo que a partir da aula 22, tá? Até a aula 29 tem a ver com estruturas de repetição. Aqui também na aula 34, laço de repetição for 1, 35, laços de repetição for 2, tá? Também está relacionado à estrutura de repetição, tá? Então, vou abrir aqui o Replit para poder explicar rapidamente aqui estruturas de repetição em C. Imagina que você tem um código em C e você precisa executar um bloquinho de código que ele vai se repetir várias vezes, tá? Você pode usar uma estrutura de repetição para poder economizar código, tá? Você não tem que ficar executando o mesmo código várias vezes. Vamos usar, por exemplo, esse exemplo aqui da tabuada, ó. Então eu quero que imprima alguma coisa de todas as tabuadas, tá? Tipo 1 vezes 1 igual a 1, 1 vezes 2 igual a 2, até 1 vezes 9. Depois começa 2 vezes 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4, até o 9 vezes 9. Você não vai... Aqui vão dar mais ou menos 10 vezes 10, 100. 100 linhas, né? Você não vai escrever 100 linhas de código, tá ok? Você pode fazer isso daqui de uma forma mais inteligente, utilizando estrutura de repetição, tá? Então vamos só dar um exemplo aqui, ó. Printf. Vamos ver se a gente fosse fazer só usando printf, né? Sem usar estrutura de repetição. Então eu ia fazer, ó, 1 vezes 1 igual a 1 barra n, né? Aí vamos copiar aqui. 1 vezes, só fazer umas 4 aqui. 1 vezes 2 igual a 2. 1 vezes 3 igual a 3 e 1 vezes 4 igual a 4, tá? Se a gente rodar, ele vai imprimir direitinho aqui pra gente, tá? Agora imagina fazer esses printfs aqui 100 vezes, né? Do 1 vezes 1 até o 9 vezes 9. Não faz sentido, tá? Vai funcionar? Vai, mas você vai gastar 100 linhas de código num programa que você conseguiria resolver com poucas linhas de código, tá? Então eu vou deixar isso daqui e vou usar aqui as estruturas de repetição. Estruturas de repetição. Em C, nós temos mais de uma estrutura de repetição. Se eu não me engano, são 3. Tá? Então nós temos o for, nós temos o while
e nós temos o do while, tá? Que eu estou lembrando são essas três aqui. Cada uma funciona de um jeito, mas todas essas três, cada uma tem uma sintaxe diferente, tá? Mas todas elas funcionam do mesmo jeito, elas repetem uma quantidade de código, tá? Vou começar com o for, que é o mais simples, e eu vou colocar aqui a sintaxe do for em C, tá? A sintaxe do for é o seguinte: palavra reservada for, abre parêntese, e aqui você vai colocar o início, tá? Ponto e vírgula, o fim, ponto e vírgula, o passo, tá? E aí você vai abrir chaves, tá? E aqui você vai escrever o código que será repetido, né? Ou que será executado repetidas vezes, tá bom? Então vamos lá. Esse início, fim e o passo você vai definir com variáveis, tá bom? Que você já conhece. O início é em qual valor essa variável vai começar, o fim é em qual valor essa variável vai terminar e o passo é como, ou seja, de quantos em quantos passos ou de quantas em quantas unidades essa mesma variável vai do início até o fim, tá? Então você tem início, fim e de quantos em quantos passos essa variável vai andar do início até o fim, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar uma variável que ela vai ser que ela vai controlar esse for, tá? Vou chamar ela de i, tá bom? Variável i, e ela vai controlar esse for para mim, tá? Então, eu quero fazer somente a tabuada do 1, tá? Eu vou fazer do 1 até o 9, tá? Então vou escrever aqui, ó, tabuada do 1, tá? Ela vai do 1x1 até 1x9, tá bom? Então vamos lá. For, e aí a sintaxe, início. Então o meu início, eu quero que o i ele comece do 1. Tá? Eu quero que o i comece do 1. Por que do 1? Porque vai ser o primeiro número que vai aparecer aqui, é 1. Tá? André, sempre vai ser do 1 que começa? Não. Vai depender do que você tem que fazer. Às vezes começa do 0, às vezes começa do 1, às vezes começa do 20, depende. Você tem que ler o exercício ou ver o que você precisa e entender. Tá? Aqui no meu caso, ó, o número que vai repetir é esse segundo aqui e o valor. Tá? Só que esse valor, o resultado, desculpa, ele depende desses números aqui, dessa conta, né? Então o que vai mudar é sempre esse aqui, ó, tá? Esse operando aqui. Então eu quero que ele comece do 1, tá? E ele vai até o 9. Então eu vou colocar do 1, tá? E ele vai rodar enquanto ele for menor ou igual a 9, tá? Início, tá bom? E aqui vai ser o fim. O que é o fim? O fim é uma condição, ou seja, esse for vai rodar enquanto essa condição aqui for verdadeira, tá? E agora o passo, eu quero que vai do 1 até o 9 de 1 em 1, aumentando o i de 1 em 1. Como é que eu faço para aumentar o i de 1 em 1? I mais, tá? Você já conhece esse incremento aqui. Abre chaves, tá? Então vamos ver como é que ficou essa sintaxe. For, o i começa no 1, e ele vai rodar esse for enquanto o i for menor ou igual a 9. E ele vai sempre aumentar de 1 em 1. Tá? Então ele vai 1, 2, 3, 4, até o 9. A hora de chegar do 9 ele para. E o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele imprima, né, 1x. Aqui eu quero que ele imprima o valor da letra da variável i. Tá? Então eu vou colocar aqui um espaço para variável, tá? Sinal de igual. E aqui eu quero que ele imprima o resultado da operação 1 vezes a variável i. Então também eu vou colocar aqui um espaço para guardar um valor, tá? E aqui na segunda parte do print, nós vamos colocar esses dois valores, esse e esse. Esse primeiro valor aqui é o valor de i, tá? Que é o valor da variável que vai aumentar de 1 em 1, né? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? E esse segundo valor aqui é o resultado da operação 1 vezes a variável, tá? Então, vou colocar aqui uma vírgula e vou colocar a operação 1 vezes a variável, tá bom?
Beleza? Ah, vou colocar aqui também um /n para ele poder quebrar a linha, tá? E pronto, tá? Ele vai fazer a tabuada do 9 para mim. 1 vezes 1, 1 vezes 2, até 1 vezes 9 vai quebrar uma linha. Vamos ver se vai dar certo? Vou rodar aqui. Ó, ele começa aqui, ó. 1 vezes 1 até 1 vezes 9, tá? E aqui eu faço toda a tabuada do 1. Sem precisar escrever esse printf aqui 10 vezes, tá? Só escrevi ele uma vez e ele foi rodando aqui para mim, para eu poder não ter que ficar repetindo o código. Então, um código que eu gastaria 10 linhas, né, 9 linhas, né, do 1 ao 9, eu estou gastando só 3. Se eu quiser começar do 0, também posso. Observe que aqui ó, ele está começando do 1, tá? Aqui, ó. Esse código aqui, ó, do 1 até o 4, ele está aqui, né? E aí depois ele começa aqui 1 vezes 1, tá? Vamos começar do 0, vou mudar aqui para 0, ó, tá? E vou mandar ele rodar até o 9. Ó, 1 vezes 0, 0, até 1 vezes 9 igual a 9, tá? Então ele imprimiu 10 linhas. Então o código que seria 10 linhas de printf, eu gastei, né, 3 linhas para fazer. Tá bom? Beleza. O while, ele funciona de outra maneira, tá? Vamos colocar ele aqui. Sintaxe do while. Palavra reservada while, abre parênteses, e aqui você vai colocar a condição de término, tá? Condição de fim. Abre e fecha, chaves, né? E aqui o código que será repetido. Tá bom? Beleza. Observe que o while ele não tem, assim como no for, o início, o fim e o passo na sua sintaxe. Ele só tem o fim, tá? O início e o passo você vai ter que definir ele fora da sintaxe, ou seja, vai ter que definir, mas você vai definir ele fora do comando aqui, tá? Você vai definir ele em outro lugar. O início, geralmente a gente define ele antes do while, tá? Então aqui, ó, início da variável, valor inicial da variável de controle, vou chamar de variável de controle, tá? E o passo, geralmente a gente define aqui, tá? Passo ou incremento ou decremento da variável de controle, tá? Por que eu coloquei decremento? Eu posso tanto aumentar quanto diminuir o valor da variável, tá? Então vamos fazer a mesma coisa aqui com o while, só que eu vou fazer agora a tabuada do 2, tá? Então olha só, variável i, né? Vou usar a mesma variável de controle, tá? Então i recebe 0, vou começar do 0. Por que eu tenho que fazer isso de novo? Porque o i está no 9 aqui, ó. O i foi aumentando tanto que agora o i já está com valor 9, tá? Então, vou setar a variável aqui para 0, o while, qual é a condição de término? Eu quero que essa variável i, esse while, que ele rode enquanto a variável i for menor ou igual a 9, tá? E aqui eu vou abrir aqui a chave, tá? E aqui o código, qual que é o código? Eu quero que imprima, né, a tabuada do 2, então eu vou fazer 2 vezes a variável é igual a o resultado aqui de uma conta, tá? /n para quebrar a linha. Agora eu vou escrever esses conteúdos aqui, tanto esse quanto esse, tá? Aqui é a variável, né, a variável i, que vai entrar nesse espaço aqui. E nesse espaço aqui vai entrar a operação 2 vezes a variável, tá? Então, 2 vezes a variável i. E ponto e vírgula. Se eu não colocar o passo, isso aqui vai rodar infinito e vai travar meu código. Por quê? Porque se começa do 0 e ele vai rodar enquanto o i for menor ou igual a 9, se eu não colocar aqui o passo, ele vai ficar rodando para sempre, tá? E vai travar o meu programa. Então eu tenho que colocar i++, tá? Para aumentar o valor para ele poder sair desse loop, senão ele não sai do loop, tá? Vira um loop infinito, tá? Vou colocar aqui um printf
Só para separar essas continhas aqui, tá? Vou pôr aqui um /n, vou colocar aqui o while, /n, tá? Beleza. Vou rodar. Aí. Então, olha só. Aqui começa o while, né? Ó, 2 vezes 0, 2 vezes 1. Observe que as contas estão certinho, ó. Até o 2 vezes 9 que dá 18. Tá bom? Esse primeiro aqui eu fiz com for, tá? E esse segundo aqui eu fiz com o while. Tá bom? Beleza. E tem mais um que é o do while. Sintaxe do while. O do while é assim. Do, abre chaves, tá? Código que será repetido. Fecha chaves e aqui você vai colocar o while, abre e aqui condição para término, tá? Então você vai abrir o do, escreve do, abre chaves, escreve o código que será repetido, fecha a chave e põe um while, abre parênteses, a condição para o término. Qual que é a diferença do do para o do while, tá? A diferença é onde vai ser executada a condição de término, tá? Aqui, a condição de término é no início. No while, a condição de término é verificada no início da estrutura. No do while, a condição de término ela é verificada no final. Diferente. Enquanto aqui a condição de término é verificada no início, aqui a condição de término é verificada no final. O que isso impacta no seu código? Impacta no seguinte. Pode acontecer de você escrever um while que nunca vai ser executado. Tá? Ah, André, como assim? Imagina esse while aqui. Enquanto i for menor ou igual a 9. Então, o i aqui está valendo 0. Então, com certeza, isso daqui é verdade. Não é? É verdadeiro. Então, 0 é menor que 9? É. Então, ele vai entrar. Agora, imagina o seguinte. Se i valesse 100. Tá? 100 é menor que 9? Não é. Então ele passa direto, ele não entra aqui e ele vem direto para cá. Tá? Ele vai pular esse bloquinho aqui. Ou seja, ele verificou a condição no início, ele nem vai rodar esse while aqui. Quer ver? Eu vou rodar e essa tabuada aqui nem vai aparecer. Ó. Tá vendo? A tabuada não apareceu. Por que ela não apareceu? Porque essa condição aqui agora é falsa. 100 é maior do que 9. Tá? Então ele nem vai rodar. Vou voltar aqui para 0. Tá? No do while, ele sempre vai executar pelo menos uma vez, porque a condição ela é verificada no final. Então ele não verifica a condição no início, roda o código pelo menos uma vez, no mínimo uma vez, e aí verifica a condição. Se a condição for verdadeira, ele continua rodando. Se a condição for falsa, ele já para, mas ele rodou pelo menos uma vez. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma tabuada do 3 com o do while, tá? Deixa eu copiar isso aqui. Vou colocar aqui do while. Então, eu vou definir a variável i para 0, né? Porque ela estava sendo alterada ali. Vou colocar o do. O código vai ser repetido, é o printf. E aí a tabuada, né? 3 vezes a variável é igual a um resultado, né? /n. Aqui eu vou escrever a variável e aqui eu vou escrever a operação com a variável, tá? E eu vou colocar aqui o while. Eu quero que ele rode isso enquanto o i for menor ou igual a 9, tá? Então aqui eu estou fazendo a tabuada do 3 com o do while. Vamos rodar para ver? Opa! Ah, tá. Foi até bom acontecer isso. Olha o que está acontecendo. O meu código ele não parou de executar. Tá vendo que o stop aqui está ativado? E aqui ele está rodando. Ó. Por que ele está rodando? Porque ele está num loop infinito. Tá? O que é um loop infinito? Vou parar aqui. Ele nunca vai sair do zero. Tá vendo que ele é sempre zero? Se ele é sempre zero, essa condição aqui vai ser verdadeira para sempre. I vai ser sempre zero. Então o i vai ser sempre menor ou igual a 9. E ele nunca vai sair desse loop. Isso aqui chama-se loop infinito.
Tá? Você causou um loop infinito no seu código, ele não vai parar de executar nunca, vai ficar infinitamente rodando. Tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o passo. Tá? Vou colocar aqui, ó, passo ou incremento ou decremento da variável de controle. Tá? Então vamos colocar um passo e mais. Tá? Agora sim ele vai rodar a tabuada do 3 para a gente. Ó. 3 vezes 0 até 3 vezes 9 igual a 27. Tá bom? Beleza. Detalhes. O passo, tanto no while, quanto no do while, ou quanto no for, não precisa ser de 1 em 1, igual eu coloquei aqui no for, igual eu coloquei aqui no while, ó, igual eu coloquei aqui no do while. O passo pode ser de quantos em quantos você quiser. Tá? Por exemplo, vamos fazer aqui um passo igual a 4. Tá? Então, for igual a 0 e menor ou igual a 100 e maior ou igual a 4. Aqui eu estou dando um passo que ele vai aumentar o valor de 0 de 4 em 4. Tá? O valor da variável, desculpa, de 4 em 4. O que isso significa? Ele vai começar o valor de i. Primeira execução vai ser 0. Na segunda execução vai ser 4. Na terceira execução vai ser 8. Na outra execução 12, 16, 20. Tá? Vamos ver aqui? Como é que vai ficar? Vou só imprimir aqui, ó, printf valor de i. Vou colocar um barra n e só imprimir o valor de i. Tá? Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Ó, começa no 0 e vai, ó, 4, 8, 12, 16, 20, tá vendo? Até o 100, tá? Então eu coloquei aqui um passo igual a 4, tá? Você pode também utilizar mais de uma variável aqui de controle, tá? Aqui eu estou usando só o i. E se eu quisesse colocar aqui do lado de cada valor, de cada linha, o número dessa repetição, tipo repetição 1, repetição 2, repetição 3, tá? Bem simples, ó. Vamos criar aqui uma outra variável, criar aqui no início para não ficar bagunçado, ó. Vou chamar ela de int j, tá? Essa variável j vai guardar o número dessa repetição aqui. Então eu venho aqui no for, aqui no início eu vou colocar j igual a 1, vírgula. Tá? Olha aqui, eu coloquei uma vírgula, não é ponto e vírgula. Então aqui é o início. A variável j começa com 1 e a variável i começa com 0. Tá? A minha variável j, eu não quero que ela termine, eu não quero que ela seja uma condição de parada. Então eu não vou colocar o j aqui. Se eu quisesse colocar, beleza. Ah, qual que ele vai executar? Aqui executar primeiro. Tá? Se eu colocasse aqui j menor igual a 4, ele vai identificar aqui que o j, ó, coloquei um ponto e vírgula, é vírgula, tá? O j vai terminar primeiro, tá? Então, ele vai tentar executar isso aqui e a primeira dessas condições que executar, ele vai parar, tá? Mas eu não quero que execute o j. Aqui no incremento, né, ou no passo, eu quero que o j aumente de 1 em 1. Tá? Posso colocar ele antes ou depois, tá? Tanto faz. Posso colocar ele antes ou depois. Agora eu quero aqui no print que imprima aqui a variável j. Tá? Então, vamos colocar isso aqui e j aqui. Então, o que vai aparecer? Aqui na frente vai aparecer o número da repetição, tá? O número da interação, e depois vai aparecer valor de i, ok? Vamos rodar? Olha só, tá vendo? Ó? Repetição 1, repetição 2, 3, 4, 5, ou seja, ele repetiu 26 vezes, tá? O j começou do 1, aqui ó, começou do 1, e foi aumentando de 1 em 1, aqui ó, aumentando de 1 em 1. Enquanto o i começou do 0, e foi aumentando de 4 em 4.
Tá bom? Você pode colocar várias variáveis aqui. Ok? Outra coisa, você pode combinar o if, tá? As estruturas condicionais dentro de uma estrutura de repetição, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, combinando estruturas condicionais com estruturas de repetição, tá? Então vamos colocar aqui um while. Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. Tá, eu quero que imprima, olha só, vou colocar aqui, imprime os números do 0 ao 50, porém os múltiplos de 5 serão acompanhados de um asterisco. Tá? Vai imprimir do 0 ao 50, só que os múltiplos de 5 vai ter um asterisco. Tá bom? Eu vou utilizar o while. Você pode utilizar o for, o do while ou o while, tanto faz. Tá? Então, vou colocar aqui i igual a 0 para começar. Tá? Qual que é a condição de parada? É o i igual a 50. Menor ou igual a 50. Tá? Então, i, aqui. I menor ou igual a 50. Tá? O que eu quero fazer? Imprimir os números, né? Então, printf. Colocar logo o número aqui direto, né? Com um /n, ok? E vamos colocar o passo. E mais, por quê? É para imprimir de 1 em 1, tá? Agora eu tenho que fazer uma conferência se o número é múltiplo de 5, porque desse jeito aqui ele está imprimindo do 0 ao 50, né? Todos os números, ó. Opa, uai. Ah, tá. Faltou aqui o número, ó. A variável, desculpa. Aí. Beleza, ó. Imprimiu do 0, né, até o 50, tá? Eu vou colocar aqui, tirar o /n, vou colocar uma vírgula com um espaço para ele ficar tudo numa linha só. Aqui, beleza. Então, ó, imprimiu do 0 até o 50, tá bom? Beleza. Agora eu quero que todos os múltiplos de 5 apareçam um asterisco do lado. Então, a primeira coisa que eu tenho que conferir se o i ele é múltiplo de 5, tá? Então, i mod 5 for igual a 0, tá? Ou seja, se ele for múltiplo de 5, nós vamos imprimir o i, né, a variável, seguida de um asterisco, tá? Com espaço, e aqui imprime a variável. Se não, ou seja, se ele não for múltiplo de 5, imprime normal. Ou seja, eu vou copiar isso aqui, ó, né, e vou colocar isso aqui. Beleza. Tá? E aumenta de 1 em 1. Então, olha só, se o i dividido por 5 for igual a 0, isso aqui é o resto da divisão, tá, gente? A gente chama isso aqui de mod, tá? Tem lá nos vídeos, tem também na apostila, isso aqui é o resto da divisão. Então, você vai pegar a variável e dividir por 5. Se o resultado, né, se o resto da divisão for igual a 0, ou seja, ela é múltiplo de 5. Imagina, pega 25. 25 dividido por 5. Dá 5 e sobra 0, né? Isso aqui é aquele valor que sobra, tá? É o resto. Agora imagina 24. 24 dividido por 5. 24 dividido por 5 dá 4. 4 e sobra 4, tá? 27. 27 dividido por 5 dá 5 e sobra 2, tá? Então esse aqui é o valor que sobra, é o resto, tá? O resto da divisão. Então, quando o mod de uma variável por um número é igual a 0, que significa que essa variável é divisível por este número aqui. Tá? Então, aqui eu estou conferindo todos os números que são divisíveis por 5, ou seja, são múltiplos de 5. Se for múltiplo de 5, ganha um asterisco. Se não for múltiplo de 5, imprime normal aqui sem o asterisco. Então ele vai imprimir do 0 até o 50, igual ele fez aqui, só que em cada múltiplo de 5 aqui, ó, no 5, no 10, no 15,
tá? Ele vai imprimir um asterisco, e como esse aqui, do lado. Tá bom? Vamos rodar? Olha só, o 0 ele considera múltiplo de 5, tá? Por quê? 0 dividido por 5 dá 0 e sobra 0, tá? 5, 10, 15, 20, todos os múltiplos de 5 estão com um asterisco do lado, tá bom? 0 dividido por 5 vai dar 0 e resto 0. Não sei por que ele deu 0 dividido por 5, tá? Coisa da linguagem, tá? Parece estranho, mas ele considerou o 0 aqui como resto 0 na divisão, tá bom? Não, realmente dá 0, tá certo. Porque 0, você divide por 5, dá 0 e não sobra nada, não tem nada. Não, tá certo. 0, o mod de 5 com 0 é 0 mod 5 é 0, tá? Não tá errado isso aqui não, tá certo, tá bom? Tá certo. Então, olha só, isso aqui foi combinando uma estrutura de condicional com uma estrutura de repetição. Você pode utilizar o for também, tá? Pode utilizar o do while, tá? Tanto faz. Tá aqui tá explicado aqui como que faz. Tá bom? Pessoal, então é isso. A lista dessa semana já está aqui, tá? A lista 6. O conteúdo é esse, estrutura de repetição. Mostrei tanto aqui no livro quanto nas três listas. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, usem, por favor, esse espaço aqui, ó, de tira dúvidas, tá? Não manda na... Não usem por favor, a parte de... Eu não vou conseguir mostrar aqui porque eu não estou no perfil de aluno. Mas não usem a parte de comentários, tá, das listas. Usa esse aqui, ó, tira dúvidas. Tá bom? Até mais.